Richard Leakey, um grande defensor do evolucionismo, numa das introduções, numa das edições do livro Origem das Espécies, ele foi muito honesto, intelectualmente honesto. Porque ele diz ali na introdução do livro de Darwin que existem dois grandes problemas insolúveis, ainda insolúveis, para o modelo evolucionista. Eles não sabem como lidar com essas informações. O primeiro deles, a explosão cambriana. Já vou explicar para vocês. O segundo deles é a origem dos sexos. Porque ambas as coisas aí dependem de informação, do surgimento de informação complexa, específica, coisa que se sabe não é possível, de forma não natural, né? Dois problemas, explosão cambriana e origem dos sexos. Comecemos com a primeira, né? A explosão cambriana. Lembrando que quem diz isso não somos nós, são os evolucionistas. Esse, pelo menos, que é honesto em admitir isso. Bom, se você imaginar a coluna geológica como um bolo de camadas, aqueles estratos, né? Cavando a terra ali, você vê aqueles estratos. Lá embaixo, você encontra um dos mais antigos períodos, que é o Cambriano. No Cambriano, a vida praticamente explode, né? Os principais filos aparecem ali. Animais de complexidade formidável. Aqui você vê alguns amonitas, trilobitas, né? Aqui alguns com tentáculos, olhos, células, e células já é uma coisa ultra complexa, ou seja, a vida surge complexa. Lá na base. Antes disso, no pré-cambriano, você não encontra representantes de seres vivos que pudessem ser um pré-trilobita, um pré-amonita. Cadê a evolução gradual e lenta? Não, ela explode. Alguns chamam isso de Big Bang da vida. Inclusive, o meu blog tem como logotipo exatamente isso aí, um trilobita. Eu escolhi esse símbolo porque, para mim, ele é um ícone bem interessante por dois motivos. Primeiro, ele está lá na origem e já é bem complexo. Ele tem olhos de cristais de calcita. Ele tem patas. Ele tem células. Logo, ele se multiplica. Logo, ele é muito complexo. E não existem mais, aparentemente, porque foram extintos por alguma catástrofe que os sepultou sob lama, o que para nós aponta para um evento catastrófico hídrico, biblicamente chamado de dilúvio. Então, para mim, esse ícone é bem legal. Ele fala do dilúvio, fala de complexidade, e é um bichinho, para mim, bem simpático. Mas, ok, a ideia é a seguinte, a dificuldade é a seguinte: por que não encontramos um pré-trilobita? Por que não encontramos um pré-trilobita lá no pré-cambriano que desce no trilobita depois de milhões de anos? Não há elos perdidos. Eles aparecem no registro fóssil. Isso tem muito mais que ver com o modelo criacionista, segundo a sua espécie, já com complexidade desde o começo, do que com o modelo evolutivo. E o segundo problema, segundo Richard Leakey, é a origem dos sexos. Detalhe, a produção dos espermatozoides, ela depende de um gene, um único gene, chamado Bowley. Se esse gene se alterasse ao longo da história evolutiva, não estaríamos aqui agora. Se esse gene não existisse no começo, já plenamente funcional, não estaríamos aqui agora. Não haveria reprodução sexuada. Então, um único gene que, segundo os evolucionistas, não pôde mudar. Claro que não pôde, ele não deve mudar. Porque se mudar, dá problema. Então é mais ou menos assim, o que pode mudar, tipo patas, barbatanas, formato do corpo e tal, isso mudou ao longo da história. Mas genes essenciais como Bowley, como Homeobox, que é o que promove a multiplicação celular organizada, esses não podem mudar. Não mudaram, mas não podem mesmo, porque se mudassem, repito, a vida desandava. Ok? Alguns anos atrás eu li essa reportagem na revista Ciência Hoje, O Desafio da Gestação. E a pergunta ali no subtítulo é bem pertinente, né? Por que a mãe não rejeita o feto? E a matéria é fantástica. Não é uma revista criacionista, é uma revista provavelmente escrita por evolucionistas também, mas eles não falam em momento algum em evolução. Quando chega a um nível de complexidade tal, os assuntos, fica até meio estranho você colocar a evolução ali. E aqui a explicação é a seguinte: quando o óvulo é fecundado e ele se fixa à parede uterina, a primeira coisa que se forma ali é a placenta, que é uma espécie de barreira protetora, um campo de força, para impedir que os anticorpos da mãe, do corpo da mãe, eliminem o intruso,
que tem um material genético estranho para o corpo da mãe, então seria expelido. Mas não é, porque ele é protegido. Os próprios autores da matéria, os cientistas, eles perguntam o seguinte: e se um anticorpo da mãe eventualmente perfurasse a barreira placentária? Acontece algo ainda mais incrível. O sistema de defesa do bebê, que já está em formação, envia um anticorpo que vai neutralizar o da mãe. É mais ou menos uma conversa bioquímica assim: mamãe, não se preocupe, quem está aqui é o seu filho. Não é incrível? Isso revela antevisão. Alguém planejou tudo. Se acontecer isso, temos uma medida de contenção. Se acontecer isso, temos também uma medida. E tudo pensado. Veja, como que a primeira forma de reprodução sexuada já tinha à disposição a placenta que nunca tinha sido usada? Por que cargas d'água ia evoluir uma placenta antes de haver reprodução sexuada? Por que evoluiria, por que surgiria por mutação um órgão sexual masculino, sendo que não havia fêmeas ainda, ou vice-versa? E mais, teve que haver então duas mutações simultâneas, uma para gerar um macho e outra para gerar uma fêmea, no mesmo tempo geológico, porque não adiantaria ter uma fêmea há 100 milhões de anos e um macho há 50, não ia se encontrar nunca, e no mesmo espaço geográfico, né? Tinha que aparecer no mesmo local, para que pudesse se encontrar e, pasmem, serem compatíveis e capazes de trocar material genético e gerar uma nova forma de vida também fértil. Eu nessa hora brinco, eu digo assim, eu que sou crente, né? Tantos milagres são necessários para explicar uma história como essa. A origem da reprodução sexuada. Vamos dar uma chance para eles? Tá bom, aconteceu a mutação que deu origem ao macho, aconteceu a mutação que deu origem à fêmea, eles surgiram na mesma época e no mesmo espaço. Beleza, se encontraram e foram capazes de procriar, misturando suas informações genéticas. Nasceu um ser... não nasceu ainda. Tem esse detalhe. Ele tinha que nascer. E agora? Em primeiro lugar, a pelve do homem é diferente da mulher. A da mulher tem uma abertura suficiente para a passagem do bebê. Segundo, quando a mulher está para dar à luz, o corpo dela jorra ocitocina na circulação. Isso afrouxa os ligamentos, favorece o nascimento. Tem muito homem querendo ser mulher hoje em dia, mas não vai dar à luz de jeito nenhum. Pode até tentar, vai morrer. Vai ter que ser tudo cesariana, se ele conseguir ainda manter uma vida dentro dele. Então, a biologia não tem ideologia, né, como a gente diz, né? É homem e é mulher, não tem jeito. Então, mesmo que todas aquelas etapas milagrosas acontecessem antes disso aqui, chegou o momento de nascer. Por que o corpo desse ser fêmea já estaria pronto para uma coisa que ele nunca tinha feito? Não é verdade? Ou seja, são várias etapas das quais o processo todo depende, etapas interconectadas, que se não existissem, não haveria vida nem nascimento. Você percebeu? Portanto, o Richard Leakey está pleno de razão. A reprodução sexuada, a origem dos sexos, é um mistério para a evolução. Continua sendo.